Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Temos aí vários assuntos, inclusive um assunto que acaba de estourar, que é a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e a liquidação do Banco Master. A gente vai tratar isso aqui no programa, também tem um PL antifacção e tudo mais, mas eu queria começar com um assunto assim que causou um certo frisson, uma certa polêmica. O que eles acharam dessa declaração do primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz, ao exaltar, numa conversa com jornalistas, ao querer exaltar as belezas da Alemanha, né? Ele fez essa comparação dizendo que toda a comitiva alemã que estava em Belém durante a COP não via a hora de sair daquele lugar. E que gerou um mal-estar, inclusive diplomático. Mas eu queria começar, vou começar pelo Nassif. Nassif, o que você achou disso tudo? Bom, ele já tem uma tradição na Alemanha lá de racismo, de ser contra migração, já está perdendo popularidade devido às estripulias verbais dele, né? Eu só lembro uma outra Alemanha, aquela Alemanha que veio na Copa do Mundo, ficou acampada aí numa vila da Bahia e saiu de lá deixando a melhor das lembranças aí às pessoas que receberam eles lá. Então, quer dizer, ele representa esse pensamento de ultradireita que entrou nessa questão do preconceito contra a migração, e daí uma dose terrível aí de falta de educação, de manifestar esse preconceito no país que o estava recebendo, né? É uma zebra, um bobalhão. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o Nassif tem toda a razão, né. Primeiro, a gente não deve generalizar esse tipo de comportamento para todos os alemães, porque seria, no mínimo, cometer uma grosseria similar a essa do primeiro-ministro alemão, né. E segundo, né, eu acho que realmente ele expressa algo que existe, né, em todos os países do mundo, inclusive no nosso, né, que é a gente imbecil, né, ou seja, gente que na realidade não tem respeito pela diversidade, não tem respeito pelos demais, não tem respeito pelos outros países. Parecia até o Trump falando, né, quando a gente vê essa fala dele, parecia, né, um boçal similar ao Donald Trump, né, e como se na Alemanha não houvesse lugares muito desinteressantes, muito sem graça também, né. Eu tive há alguns anos em Duisburg, uma cidade universitária alemã, que tem uma excelente universidade, mas que é uma cidade para lá de sem graça, né. Então, se um brasileiro, né, tivesse que fazer turismo na Alemanha e fosse parar em Duisburg, certamente voltaria muito frustrado com aquilo que viu, né. E acho que talvez o primeiro-ministro alemão tenha tido uma impressão desse tipo em Belém, que é uma cidade que tem uma série de problemas sociais, a gente sabe disso, né, é uma cidade que tem problemas de pobreza sérios, problemas de infraestrutura urbana, mas também o primeiro-ministro alemão, quando veio ao Brasil e pôde ir à Amazônia, ele teve a oportunidade de conhecer a Amazônia real. Acho que esse é um primeiro dado, né, uma metrópole amazônica no sentido real, saber das reais dificuldades pelas quais esse povo passa, dos efeitos concretos que as mudanças climáticas têm numa região como aquela, né, próxima ao Equador, né, ao lado de uma floresta tropical. Ou seja, ele não foi a um lugar de maquiagem, né, a um lugar de simulacro. Não, ele foi a um lugar real, que sofre as consequências reais das transformações climáticas com as quais ele deveria se preocupar, né. Mas mostra que, enfim, pelo jeito não tem o preparo suficiente para isso, né. É uma lástima que essa direita supostamente mais civilizada alemã, porque ele é um membro do Partido Democrata Cristão, né, que ela se comporte como a extrema direita alemã nesse tipo de petulância, de arrogância, né, de desprezo à própria humanidade, né. Parece que o seu ministro do meio ambiente deu uma declaração aí tentando limpar um pouco a barra, né, dizendo que foi bem recebido. Acho que o Nassif lembra muito bem da ótima impressão que a delegação alemã deixou na Bahia quando esteve aqui para a Copa do Mundo, né, e foi realmente um comportamento muito digno e muito respeitoso, muito gentil e simpático por parte deles, o que reforça essa ideia de que a gente nunca deve generalizar, né, porque todo povo tem direito a ter os seus babacas, né, e o povo alemão não é diferente, mesmo que o babaca seja o primeiro-ministro. Belém tem seus problemas todos lá. Aliás, foi feito um baita investimento. Esse investimento que foi feito na COP30 foi muito para melhorar saneamento de Belém e tudo,
Mas Belém, do ponto de vista cultural, para quem está afim de descobrir culturas diferentes, é lugar riquíssimo lá. Uma culinária incrível, inclusive. Eu vi uma cena lá, um ministro. Assim, além de tudo, foi onde eu comecei meu namoro com a minha esposa. Então, Aê, ó, memórias. folclore de primeira, manifestações religiosas. Mas quando você pega um tapato, independentemente de ser primeiro-ministro, presidente da Alemanha, não ser, o tapato é um tapato, não adianta. Essa sensibilidade para culturas novas não faz parte de quem só conhece os salões, né? Também um tanto quanto uma patriotada meio ridícula, que se também expressa em vários países, que esse que o meu país é mais bonito que os outros, essa bobagem. Porque, na verdade, a intenção dele é falar dessa beleza da Alemanha, que tem lá também, obviamente, suas atrações legais. Né? A gente estava aqui até falando antes do programa, mas não chega a ser a Itália, né? Não é a Grécia, não é a Turquia. E Berlim é uma cidade legal, mas não é Roma, não é Paris, não é Londres, né? Mas é legal, é bacana, tem seus espaços. Agora, isso tudo me lembra um pouco, eu queria lembrar de um outro episódio, pensando sobre isso de manhã hoje. Eu me lembro, Nassif, lá em 2008, quando os Estados Unidos fizeram lá o quantitative easing e despejaram dinheiro no mercado para salvar a economia, a União Europeia foi no sentido contrário, fazendo austeridade que deu no que deu, né? Quebrou a Grécia, complicou a vida da Itália, da Espanha, de Portugal, e isso foi imposto pela Alemanha, que a Alemanha, sabe, controla o Banco Central e as decisões econômicas na Europa. Eu me lembro de um analista financeiro que foi até a Globo News, chamado para opinar, e ele disse o seguinte: não, a gente deve confiar, porque os alemães sempre tomam as melhores decisões. Aí eu fiquei pensando, realmente, por exemplo, as decisões tomadas na Segunda Guerra e a escolha do Hitler e do nazismo foram excelentes. Ele se envolve na guerra da Ucrânia, tendo a Rússia como principal fornecedor do gás para a Alemanha. É isso, é isso. E também teve a Primeira Guerra e tudo mais. Aliás, eu acho, Couto e Nassif, que todo sujeito medianamente inteligente deveria ter um consultor alemão à disposição para tomar as melhores decisões do seu nome. Por exemplo, o sujeito está na beira do abismo. A decisão mais racional parece ser dar uns passos para trás para não cair, mas é melhor ligar antes para o consultor alemão, porque o consultor alemão pode dizer, não, pule e se esborrache. Não tem dúvida sobre isso. O consultor alemão vai sempre tomar as melhores decisões para ele e para os outros. Então, Como tem aquele adesivo que o pessoal põe no carro, né? Consulte sempre um advogado, a gente pode botar um outro, sobretudo se o carro for um Volkswagen, um BMW, um Audi, alguma coisa assim, esse para os mais afluentes, evidentemente, né? Consulte sempre um alemão. é isso, é isso. Mas olha, eu quero reforçar ainda, né, em homenagem a Belém, já falei rapidamente, mas vou reforçar. A culinária de Belém é um negócio, não de Belém, né, do norte do Brasil, né, e de Belém do Pará, claro, também. A culinária, amazônica é um negócio estupendo, né. Quem já comeu tacacá, aqueles peixes amazônicos maravilhosos. Tem uma maravilhosa sorveteria, né, que se chama Cairu, Sim, ali em sim. Belém, que quem vai até lá tem que experimentar, deve ser uma das melhores sorveterias, se não do mundo, do Brasil pelo menos, com certeza. Tem o Nego Nelson, que é um baita violonista lá, e um grupo de choro lá que é de primeira. E tem a Fafá, Tem a e tem Fafá. a Fafá. Tem a Dona Maria Helena Guimarães, a maior história. Vou fazer até um. Eu soube da Dona Maria Helena Guimarães lá atrás, uns 10, 15 anos atrás. Foi uma cantora de Belém do Pará que foi para o Rio de Janeiro, mas ela foi o maior primeiro sucesso do Teatro Municipal, a ponto da mãe da Bidu Sayão tentar levá-la para os Estados Unidos. E ela voltou para Belém. Quando eu soube da história dela, eu fiquei louco, rapaz. Aceitei um convite até do Sebrae para dar uma palestra lá, só para conhecer a Dona Maria Helena Guimarães, rapaz. E ela não queria falar comigo de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. No fim, eu consegui falar com ela, entro lá na casa dela, lá, ela põe lá um CD, a voz dela antiga, já estava bem idosa já, e falou: sabe por que eu não queria falar com você? Porque quem tem que aparecer são aquelas pessoas que enfrentaram grandes desafios. Eu, quando fui para lá, eu só queria voltar para minha mãe, para o meu namorado, para o meu. E daí ela me deu um vasinho pequenininho, aqueles vasinhos que você põe joinha dentro lá, me deu de presente. Ela falou: mas com uma condição. Eu falei: qual, dona Maria Helena? Você não contar a minha história. Eu falei: recusado, vou contar a sua história. Então, Belém, aliás, foi o lugar que herdou a batuta do Carlos Gomes. É uma cidade, é só para uma besta fera alemã que atropela toda a tradição cultural da Alemanha para menosprezar assim, viu?
Bem, Nassif, a gente teve hoje aí a prisão do presidente do Banco Master, o Vorcaro, e um anúncio da liquidação do banco, um dia depois de ter saído a notícia de que o banco ia ser vendido para uma corretora brasileira associada a um fundo árabe, né? Aliás, segundo a defesa do Vorcaro, ele não estava fugindo do Brasil, ele estava indo justamente fechar um negócio com os novos sócios árabes. Eu queria, obviamente, você que acompanha esse assunto, o que a gente pode entender desse episódio da prisão e da liquidação do banco? Eu juntaria duas investigações que eu não sei se são paralelas ou se são a mesma, né? Uma em cima do Vocaro aí e outra em cima do crime organizado no Rio de Janeiro. Se você pega aí, no mês passado teve um escândalo que foi um pouco ocultado aí, que o Fundo de Previdência dos Funcionários do Rio de Janeiro, sob o comando do Cláudio de Castro, aportou R$ 1 bilhão no banco do Banco Master. Então, quando você pega o Vocaro, a maneira como ele cresceu, a maneira como ele cresceu, de pagar mais pelos CDBs, tudo, os CDBs falsificados, tem tudo a ver com as manobras do crime organizado aqui na Faria Lima. E quando ele sai buscando recursos e tudo, é no Rio de Janeiro, do Cláudio de Castro, que ele vai conseguir R$ 1 bilhão. Tá em silêncio aí, a Polícia Federal, depois da Lava Jato, aprendeu a investigar em silêncio, mas eu ficaria de olho aí, acompanhando essa investigação da Polícia Federal sobre as ligações do crime organizado no Rio de Janeiro com autoridades dos diversos poderes. Tem tudo a ver, digamos, esse episódio da Faria Lima com o Banco Master, e tudo faz parte de um esquema que cabe a nós, hein? A gente fala muito. Hoje eu soltei um artigo agora de manhã aí sobre um negócio escandaloso aí, 12 bilhões de reais de crédito consignado de crianças com deficiência. Crianças e velhos do BCP, que tem lá o seu cartão lá de ajuda, o Banco Central, o INSS, CVM, todo mundo permitiu que fossem feitos empréstimos, crédito consignados. Tem crianças aí de 10 anos devendo R$ 20 mil. Tudo isso faz parte, digamos, dessa grande esbórnia que houve no mercado com essa ampliação das fintechs aí pelo Roberto Campos Neto, que a propósito está me processando aí, e toda essa esbórnia do Banco Central de permitir que o crédito virasse não um meio para atender o cliente, atender o desenvolvimento, atender as necessidades do consumidor, mas um meio de negócio, facilitando os negócios para o mercado. É toda uma lógica que vem desde Pércio Arida, lá no BNDES. O que Pércio fez? Criou uma nova moeda para encarecer os financiamentos do BNDES. Por quê? Porque o BNDES é o piso. Então, se o piso é baixo, o mercado não pode ganhar. Então, tem que encarecer o financiamento e o cliente que se exploda. Vem a mesma coisa com o Paulo Guedes quando tenta esvaziar fundo de garantia, permitindo saque para toda... E completa agora com o Gabriel Galípolo, com esse discurso dele dizendo que a caderneta de poupança é um Robin Hood às avessas, porque quem aplica na caderneta é quem tem menos informação e aceita receber menos. E o mutuário da caderneta é que exploda. Então, tudo isso aí mostra que esses exageros da financiarização e do poder absoluto do mercado financeiro chegou a um nível de roubar criança com deficiência. É inacreditável. Você pega os dados do BND, do Banco Central, nos últimos 10 anos aí, todas as medidas para facilitar o recebimento aí de dívidas pelo setor financeiro e precarização dos correntistas. Então, um cara de Bolsa Família, você tem de cada 6 Bolsa Família, um está no crédito consignado. E no final do mês, entra o dinheiro para a comida, para o remédio ou para o banco é prioridade. Então, olha, está na hora de começar a passar limpo aí essas questões que acabam imbricando. Você abre tal facilidade para transformar o crédito numa baita mercadoria, que daí você consegue tudo. Você consegue o banco lastro, você consegue a lavagem de dinheiro. Olha, o Banco Central está nos devendo aí uma prestação de contas, viu?
Nassib, depois a fiscalização do Banco Central não existe já há muito tempo, a gente sabe muito bem o quanto ela foi sendo desmontada ao longo do tempo, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, né? Foi transformando isso tudo, como a CVM também não serve para nada, e a gente sabe historicamente como o Conselho Fiscal, quer dizer, e na verdade é isso, né? Quer dizer, no fundo também acho que dá dinheiro para necessitados como essas crianças deficientes é um erro do Estado, que a gente sabe, né? Mas roubar dele já não, já faz parte da eficiência do sistema financeiro, que é muito mais preparado. A gente agora também vai ter agora o início, aparentemente vai se votar finalmente o tal da PL da antifacção. Agora, o Código Couto, nós já estamos na quinta, talvez ainda tenhamos hoje uma sexta versão deste PL da antifacção do Guilherme Derrite, que foi inclusive escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, com o argumento de que ele enfrenta o crime organizado todo dia e, portanto, é muito habilitado para tratar desse tema. A gente viu o que aconteceu e agora vai para uma votação que também, nesse momento, primeiro, não se sabe se vai votar de fato. E segundo, o que vai sair desse projeto, já que não tem nenhum tipo de consenso. Então, começando por você, o que você acha que deve acontecer se realmente o presidente da Câmara resolver colocar essa votação do PL antifacção no plenário? Olha, Sérgio, é até difícil de saber, né, exatamente o que vai sair, né. Primeiro pode sair um monstrengo, né, porque é para isso que o Derrite foi para lá, né, ele foi para lá para produzir um monstrengo, né. O Bennett na charge dele, aliás, foi muito feliz, né. Ele mostra a figura do Derrite ao lado de um outro parlamentar, e o parlamentar fala: "Meu Deus, o que você fez com esse texto?" E o Derrite responde: "Foi legítima defesa." Porque do jeito que realmente ele lidou com esse caso, né, só pode ser um caso de assassinato ao texto, né. Bem, Derrite tem um histórico na polícia militar que o fez ser violento demais até para os padrões da rota, né. Então o que que se podia imaginar, né, que um sujeito desse, escolhido pelo Tarcísio para ser seu secretário de segurança, enviado pelo Tarcísio a Brasília para redigir esse projeto e nomeado pelo Hugo Mota para redigir esse projeto, o Hugo Mota que, como presidente da Câmara, se imaginaria que para um caso tão sensível, tão problemático como é o da segurança pública, que precisava de um projeto elaborado com equilíbrio, ele deveria, na realidade, nomear alguém equidistante do governo e da oposição, né, e para isso não falta opções dentro da Câmara, né. Até vou dar é que ali era na Câmara, né, se fosse no Senado, por exemplo, podia ser alguém do perfil do senador Alexandre Vieira, né, que é um opositor ao governo, mas é um opositor moderado, não é um bolsonarista, e é um sujeito que tenta passar pela polícia. Mas como é na Câmara, precisaria procurar alguém com um perfil talvez parecido com esse, que não seria nem de um lado nem de outro. Mas ele foi incapaz, né, de fazer isso, porque não quis, né, de fato, fazer isso. E aquele jantar que foi fotografado, né, e até saiu, né, relatado pela Mônica Bergamo, né, um jantar que reuniu Eduardo Cunha, Arthur Lira e Derrite, num restaurante português em Brasília, mostra que, na realidade, o que está por trás de toda essa história é uma grande maquinação para, primeiro, proteger o crime organizado e não, na realidade, combater o crime organizado. Haja vista todo o estrago que o Derrite tentou fazer logo na primeira versão do projeto, submetendo a Polícia Federal ao crivo de governadores e de autoridades dos governos estaduais para poder investigar nos estados, o que seria, claro, flagrantemente inconstitucional e, além de tudo, muito claramente algo que impediria investigações sobre governadores estaduais e outros membros desses governos, né? Isso, evidentemente, é o que estava posto ali, né? Depois tentou corrigir, e aí falou: olha, primeiro tem que informar, então. Imagina que situação meio curiosa essa, né? A Polícia Federal vai investigar um governador e liga para ele primeiro e fala: governador, estamos indo investigar o senhor. É isso? Né? É para isso que o Derrida está lá? E não bastasse isso, depois de tirar essa outra aberração, ainda manteve outras, como, por exemplo, querer impedir que aquela perda de bens, né, a perdição dos bens das organizações criminosas, ocorresse antes de todo o trânsito em julgado do processo, algo que não existe hoje. Ou seja, tentando proteger o patrimônio de bandido. E a coisa não para por aí, né? Vem a ideia de tentar transformar em organizações terroristas, né, as facções que o Derrida também tirou do projeto, mas é uma coisa que a extrema-direita bolsonarista, até com Sóstenes Cavalcante, né, o lugar-tenente, se ela vai lá, vai à frente, vem tentando impor,
né, o que evidentemente produz um problema não apenas do ponto de vista da soberania nacional, mas também do ponto de vista até dos investimentos. Isso tem sido alertado. Como se mudar o nome dessas organizações, do ponto de vista do combate ao crime, dizendo agora elas são terroristas, fosse resolver alguma coisa. Simplesmente não resolve. Né? E veja também o quanto há de contradição nisso tudo. Né? Se elas viessem a ser categorizadas como terroristas, quem tem que atuar sobre esse tipo de caso é o governo federal. Mas o proponente desse tipo de mudança é alguém que quer tirar a alçada do governo federal para investigar esse tipo de caso. Então, é na realidade uma barafunda imensa. De modo que, se isso for ser votado hoje, de duas uma, ou sai um monstrengo, ou não sai nada. Porque a chance também desse tipo de proposta acabar empatando mesmo na Câmara, olha que essa Câmara nos tem brindado com coisas terríveis. Basta pensar no que foi a PEC da bandidagem, da qual, aliás, o relatório do Derrite tenta ser uma versão nova, né? Tenta ser uma segunda PEC da bandidagem por meio de projeto de lei. Então, eu sinceramente tenho muito pouca expectativa de que algo que preste saia daí. Ou sai algo péssimo, ou pode ser que não saia nada. Nando, o ano que vem, digamos, essa questão de operações ruidosas, criminosas, massacres, vai ser uma constante na campanha eleitoral. Interessante ver aí o que está acontecendo no México, que vieram já as primaveras mexicanas aí, repetindo as primaveras brasileiras, o Trump consolidando de vez aí a diplomacia, não é das canhoneiras, né? É de criar o barulho para tentar desestabilizar politicamente os países, né? E o que nós vamos ter, quer dizer, quando você pega esse massacre do Rio de Janeiro, o próprio Cláudio Castro disse que mandou informações para o Trump sobre o Comando Vermelho, e o Trump mandou um apoio lá, uma declaração que pode contar com ele e tudo. Então, o ano que vem, independentemente do clima entre o Lula e o Trump, essa questão da violência, de massacres e de operações ruidosas assim, vão ser um ponto central. Eles conseguiram, com essa loucura, aí colocar a segurança pública como principal bandeira da campanha do ano que vem. Quando você pega a segurança pública da maneira legalizada que é feita aí pelo governo, pela Polícia Federal, que é a investigação, é você chegar nos cabeças, chegar nos financiadores e tudo, essa é a forma correta, digamos, de combater a segurança pública. Mas com uma opinião pública atrasada, que nem a nossa, não causa estardalhaço. O estardalhaço é você ir lá e matar 120 pessoas. E o ano que vem pode contar aí que esses 4 governadores aí de ultradireita vão combinar os seus massacres também aí, ou especialmente o Rio de Janeiro, que é mais propenso a isso. Cláudio de Castro, se não for preso antes aí pelas jogadas do Banco Master, aí vai matar muito mais gente, porque a parte mais terrível é que isso dá voto. Nassif, eu ainda tenho uma dúvida, que é a seguinte: obviamente a gente sabe que ter essa pauta, porque é a pauta que sobrou para a extrema-direita brasileira, para o bolsonarismo, é essa pauta da segurança e da violência, do combate ao crime com violência. Há também um desejo da mídia, né, de grande parte da mídia, que esse seja o tema. A gente teve, por exemplo, semana passada, uma longa reportagem no Jornal Nacional, dizendo que a violência é um problema central, mas a quantidade também de besteiras e de erros que eles cometem é impressionante. A própria escolha do Derrite, né? Quer dizer, o Derrite sai dessa muito menor do que entrou. Não que ele já não fosse uma figura menor, mas ele ainda sai pior, porque é patético tudo que aconteceu, e no fundo ele teve que ser salvo pelo Hugo Mota, né? O Hugo Mota teve que defender, assim como os governadores bolsonaristas que agora querem que esse projeto seja adiado. O que pode acontecer com isso tudo? Primeiro, ser realmente, como disse o Cláudio Couto, ser uma espécie de Frankenstein dessa história, né? Um monstrengo, que depois vai para o Senado e vai ser corrigido. Já tem vários senadores dizendo que do jeito que está, não avança. Depois o Lula pode vetar vários pontos, depois ainda se pode recorrer ao Supremo. Quer dizer, a chance desse projeto, nos moldes que o Derrite pensou e os seus apoiadores pensaram, tem um caminho de fracasso, né? Agora, vai atrasar tudo, inclusive vai dificultar o próprio projeto do governo de tentar fazer uma ação mais organizada e mais integrada entre a União e os estados, e o que a gente vai ter, no fundo, é uma paralisação. Talvez esse no fundo, seja o objetivo, é impedir
que o governo federal colha qualquer tipo de vitória ou de avanço nessa área, para ver se esse tema será mesmo o tema da eleição no próximo ano. A ver, há obviamente esse desejo, em geral, essa turma consegue transformar em alguma medida o desejo em realidade. Mas eu ainda a ver ainda nesse ponto. Eu não sei se realmente vai emplacar. Nós estamos aí há 10 meses da eleição, né? Será esse mesmo tema? Será mesmo que será dominante? O que que ele faz? Mais chacinas vão funcionar? Tem muita coisa, muita água rolando embaixo da ponte aí, né? Hoje o Estadão fez um editorial dizendo que o Bolsonaro merece tratamento especial, um ex-presidente e tal. Aí alguém foi buscar o que eles escreveram sobre o Lula, quando o Lula estava preso, e o título do editorial era Privilégio na Cadeia, que o Lula tinha que cumprir a pena como os demais presos. Essa humanização do Bolsonaro, assim como a desumanização do Lula, aí é típico de quem quer apoiar e tem vergonha de apoiar expressamente, né, a figura. Né? Cá para nós, ninguém mais tem coragem de defender expressamente uma zebra que tem o Bolsonaro. Mas a maneira que eles usam para apoiar o Bolsonaro é essa humanização. O cara que dizia que tinha saúde de ferro, que nunca ia pegar Covid, o atleta, o cavalo, que era o apelido dele, que é um cara frágil emocionalmente, é um covarde, cá para nós. Né? Um cara que, quando aperta o calo, ele tem um monte de sintomas aí. E é muito engraçado, né? Porque é o sujeito que quer ser ainda presidente da República novamente. Mas se ele não tem saúde nem para cumprir pena numa cela especial, por que ele tem saúde para segurar o rojão de ser presidente da República durante 4 anos? Você lembra, cada crise política que ele tinha lá, ele se internava lá, mostrava a barriga para despertar compaixão. Ele que nunca teve compaixão por absolutamente ninguém, né? É isso. Nunca teve. Lembrar que a ditadura não matou o suficiente. Desejou um câncer a Dilma Rousseff. Elogiou o seu torturador. Das vítimas da Covid, disso aqui disso. Né? Dizia que as condições penitenciárias tinham que ser as piores possíveis, porque quem é preso não deve ter direito nenhum. De repente, o sujeito começa a pedir comiseração. Todos aqueles que apoiavam essas declarações dele também pedem comiseração. Veja, é claro que ele tem que ser tratado de maneira correta, respeitados seus direitos, muito diferente do que eles defendiam para os outros. Mas isso não significa, aí sim, privilégio. Ora, ele pode ser preso numa cela especial, né, que os seus tratamentos possam ser feitos, né, é um ex-presidente da República, de qualquer maneira, nada mais do que isso. Também acho isso, assim, eu não sou desses que acham que tem que ser colocado numa situação, ficar torcendo para que ele vá para Papuda. Eu não acho que nem seja esse o caso a essa altura. A punição relevante já foi dada, que são os 27 anos de prisão e a recusa, né, dos argumentos, né? Pela primeira vez você punir não só ele, mas punir todo os participantes da tentativa de golpe. Se vai para Papuda ou não, né, já para mim também. Em particular, a curriola militar, né? Sim, sim. Não, que aliás, né, você mesmo prefaciou o livro agora que saiu do Leonardo Avritz, o golpe bateu na trave. Uma das coisas interessantes que tem lá é que desmonta essa ideia, essa ficção, né, de que o que impediu o golpe foi o papel republicano e democrático de parte do comando das Forças Armadas e de grande parte dos militares, né? Quer dizer, a quantidade de golpistas de alta patente, baixa patente, desmonta esse argumento, né? Mas Sim. que continuam vigorando por aí, né? Principalmente o nosso ministro da Defesa, que acha que realmente quem nos salvou foram os militares. Assim. Eu acho que o nosso ministro da Defesa também faz média, né? E acho que ele faz média um pouco para facilitar o seu trabalho. Mas tem gente que não precisa nem fazer média e fala esse tipo de besteira. A escolha do Múcio aí é uma coisa fantástica, rapaz. Eu acho que nem o Aldo Rebelo foi tão. Não chegaria tanto. Não, hoje em dia chegaria, né? Mas naquele tempo não chegou quando era ministro, né? Também estamos chegando aí, a última semana da COP30. A gente já tratou aqui no início dessa declaração do primeiro-ministro da Alemanha, mas estamos chegando ao final aí, um certo esforço para ver se algo de concreto sai. A gente falou disso um pouco semana passada, já tivemos alguns desdobramentos. Então, Couto, que balanço que você faz aí
do que você acompanhou dessa COP em Belém, até em relação a outras? Você sentiu algo diferente ou não? Nada muito diferente, Sérgio. Esses eventos, esses encontros são sempre de resolução muito difícil, né? Porque afinal de contas você tem um problema de concatenar, compatibilizar todos os interesses que são tremendamente conflitantes entre os que estão ali. Inclusive que às vezes são conflitantes com as suas próprias declarações públicas, né? Diga-se de passagem. Né? De um lado, você tem realmente dificuldade de compatibilizar interesses de curto prazo e longo prazo de certos governos. Para o Brasil, né? Se a gente pensar no discurso do Brasil em prol da transição energética e, ao mesmo tempo, os interesses de curto prazo do Brasil em seguir com a prospecção de petróleo, como, por exemplo, faz na margem equatorial, isso mostra uma contradição entre os seus interesses de mais longo prazo e de curto prazo. E isso, aliás, tem sido objeto de crítica, de considerações de um monte de gente, inclusive dentro do próprio governo, diga-se de passagem. Né? Então, esse é um exemplo. Não bastasse isso, né, como é que você compactua, né, posições que são posições, por exemplo, como de países que vivem basicamente da exploração do petróleo, ainda que estejam tentando transitar para outras formas aí de desenvolvimento econômico, como é o caso da Arábia Saudita, mas que são fortemente dependentes desse tipo de interesse, e aqueles países que, não dependendo disso, tentam apostar muito mais na produção de energias alternativas. De novo, você tem um impasse. Né? Tudo aquilo que é negociação multilateral é problemática desse ponto de vista. Né? Precisa ser decidida por consenso, então é muito frequente que essas montanhas sempre acabem por parir ratos. E acho que a gente está vendo isso novamente aqui. Agora, do ponto de vista, claro, da diplomacia brasileira, tem sido muito importante. Né? Trouxe para dentro do Brasil essas considerações. Claro, passou aí alguns perrengues, tanto do ponto de vista logístico, como do ponto de vista das próprias contradições brasileiras que foram apontadas, mas conseguiu, de alguma forma, se colocar novamente como um país importante nesse tipo de articulação. Já tinha feito isso lá, né, no início dos anos 90, ainda no governo Collor no Rio de Janeiro, né? Então, naquele momento, você já teve um primeiro momento disso, né? E aí é até curioso, né? Que uma figura como o Collor tenha tido a percepção de que era relevante para o Brasil naquele momento ter esse tipo de posicionamento e atuar nessa frente, né? Mas foi tendo ao longo de vários anos, inclusive durante os governos anteriores, tanto Fernando Henrique como principalmente os governos do PT e o governo do Lula, Lula 1 e 2. Depois, claro, passamos por esse período terrível durante o governo Bolsonaro, em que a gente caminhou no sentido até se tornar pária ambiental, em vez de ser um país que tenha a capacidade de pautar esse tema. E o que o governo Lula vem tentando fazer, e acho que conseguindo em alguma medida, é levar o país de volta para esse cenário. Então, do ponto de vista da diplomacia brasileira, acho que, de qualquer forma, o saldo acaba sendo positivo a despeito dos avanços que tendem a ser tímidos a sair daqui. Né? Então, é assim que eu avalio. Acho que, como um todo, a COP deve ter resultados muito modestos. Para o Brasil, isso é ainda assim um ganho significativo, mas honestamente não é nesse encontro que as coisas vão se resolver e diria mais, provavelmente não será também nos próximos. Acho que é muito mais um processo de acomodação e de resolução de longo prazo de certos impasses. Alguns vão se impor até pelas próprias contingências da exploração de combustíveis fósseis e da geração de novas tecnologias capazes de aproveitar melhor as fontes alternativas, do que por conta das decisões que os governos consigam coordenar em eventos como as COPs. O ponto novo aí foi esse fundo do meio ambiente aí, que foi criado pelo Haddad, que é um fundo com uma lógica financeira diferente, né? A lógica é o seguinte: você lança os títulos soberanos aí de, de meio ambiente, que vai a um custo menor. Então, digamos, você paga lá 2, 3% ao ano, recebe esse dinheiro, e esse dinheiro é reaplicado em fundos que têm uma rentabilidade maior, 4, 5% ao ano, e você usa só o diferencial para financiar os países que ajudam a sequestrar aí o carbono. Eu não sei qual o valor necessário aí para o fundo, para que esse diferencial permita aí indenizações maiores. Né? Mas é uma mudança no foco desse crédito de carbono, porque o que acontecia até agora? O cara comprava lá uma terra, ele podia explorar 10%. Ele só ganhava crédito de carbono se ele ampliasse a área que ele não podia explorar. Ou se tivesse uma área
corroída lá e ele fizesse alguma recuperação. O país que garante toda a manutenção da floresta, dos mangues e tudo, não recebe nada. Ou seja, o Brasil garante, tem custo com o exército, polícia, para garantir a Amazônia, tem custo com marinha para garantir o mangue, não recebe nada. E fora isso, esse mercado de carbono, você tinha empresas de auditoria aí para ver quanto que gerava de crédito de carbono, empresas privadas com péssima reputação. Então, o que está acontecendo agora? Você começa a mudar o enfoque é a remuneração dos países, especialmente que tem florestas tropicais, que são as maiores sequestradoras de carbono, né? Daí entra Brasil, entra países africanos e tudo. O BNDES, junto com algum órgão do governo, ele está começando a trabalhar para criar sua própria empresa certificadora também. Então, embora os valores ainda leve tempo para conseguir resultado, você começa a inverter essa lógica. Você não é mais uma jogada de mercado, porque você pegava aqui, você vendia aqui o crédito de carbono por $5, ele era revendido na Europa por 40, $45 para permitir a indústria europeia sujar o ambiente, aí, contaminar o ambiente. E cada vez que dava um problema aqui de meio ambiente, aí, o culpado era o esterco do boi brasileiro e não a chaminé da empresa europeia. Então você começa a ter uma mudança de enfoque aí que junto com o Fundo Amazônia e outros aí, que os países... Mas é que nem o Couto falou, é muito lento para conseguir resultados expressivos em curto prazo, né? Até porque você não tem, na verdade, uma governança internacional e nem vai ter, né? Cada país decide de que forma faz. Aliás, cada país também tem seus problemas específicos, né? São diferentes em cada caso. De qualquer forma, há um elogio aí geral à condução da COP30, a organização, a como ela funcionou em relação a conferências anteriores. Isso também é um ganho para a diplomacia brasileira, né? Que acabou organizando isso de uma certa maneira, e você ter uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, clara e um pouco mais firme em relação às duas COPs anteriores, que ele acabaram passando em grande medida em branco. Então, a ver. Bem, é isso, gente. Mais um programa chegando ao fim. Como sempre, foi uma honra participar desse programa com vocês e até a próxima. Até a próxima, então, Sérgio, Cláudio. Até a próxima, Nassif, até a próxima, Sérgio, até a próxima quem nos acompanha.